Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e é com grande satisfação e alegria que a gente vem aqui pela 100ª vez para gravar um Dragon News Podcast. Eu sou Alan Cruz, vulgo Caduplay, que vem o episódio do Pokémon 150, o 1000. Espero não ter errado a numeração. E eu sou... Isso errou sim, o 1000 é 151, tá? Eu achei que o Mewtwo era 151. Não, o 1000 que é o último. Tá, vamos lá. Sempre erro. E eu sou o Mr. Wesley e eu não consigo... Peraí. Tô de volta, peraí, minha vez. Fala, galera. Eu sou o GH e estou de volta, finalmente. Boa. É isso aí, Boa. já acabou de volta. E completando a minha frase, eu sou o Wesley e eu não consigo parar de jogar Zelda. Qual? Pô, Zelda tá tão bom assim, cara? Demais. O novo lançou? Tears of the King, tô com 150 horas, nem fechei a história principal e tô orando. Bravo demais. Se rodar no emulador, eu testo. É isso aí, pessoal, e esse episódio do Dragon News, o 100º episódio, ele é um oferecimento lá da Geek Shop Oficial. Se você tá precisando de cartas, acessórios, produtos selados, muito mais, entra lá em www.geekshopoficial.com.br e insere o cupom DRAGONEWS5 e você vai ganhar 5% de desconto na sua compra. Fica também de olho nas possibilidades de ganhar frete grátis. É isso aí, e a gente vai pro episódio da semana. Fala, galera do Dragon News. Aqui é o Pedro Faceira. Então, muito sucesso, né? Ainda bem que vocês chegaram ao episódio 100. Que venham mais 100, mais 200, mais 300. Foi uma honra participar de um episódio, né? Ainda mais falando sobre Decks for Fun. Foi bacana demais falar sobre esse tema. Tem muita gente que não gosta de jogar com meta, né? Deck da moda e tal. Gosto de ir com deck for fun pra bater nos deck meta. E foi uma honra, foi uma satisfação incrível participar desse episódio. Que venham aí mais muitos e muitos episódios e continue tendo esse sucesso que estão tendo, que vocês merecem. Um abraço aí pra todos os ouvintes. Valeu! Bom, pessoal, esse episódio do Dragon News, ele é um pouquinho diferente, né? A gente chegou finalmente no 100º episódio. É óbvio que quando a gente começou o projeto, a gente já acreditava nele, a gente tinha uma ideia da coisa ser ir adiante e fazer algum barulho, algum sucesso, mas é sempre uma alegria a gente chegar nessas marcas, né? Nesses programas fechados. Então a gente chegou a 100 episódios, 100 vezes em que a gente gravou, 100 vezes em que estivemos aqui junto com vocês, trazendo notícia, entretenimento, trazendo diversão, né, e tudo mais. Então, no episódio de hoje a gente pensou uma coisinha um pouquinho diferente. Vamos falar um pouco aí do que é o Dragon News da gente, como que foi fazer parte de tudo isso aqui. Então, queria, né, que vocês começassem aí. E aí, como começamos? Quem são vocês? Vamos contar um pouquinho de vocês pra gente, pro pessoal, né, que tá ouvindo a gente aí. Posso puxar aí essa bagunça? Pode, Claro. começa aí. Pô, cara, pra mim, assim, era uma coisa que eu sempre quis fazer de podcast. Tanto que quando eu comentei essa ideia num grupo que eu participava antigamente, que o João Alcim tava, acho que o GH também tava, e quando eu comentei da ideia, ele falou que topava, na hora eu falei assim, cara, vamos conversar, vamos ver se isso aí vai pra frente. Porque não tinha, pelo menos em português, ninguém fazendo um podcast falando do jogo em si.
A gente tinha programas que falavam de Pokémon, mas de Pokémon TCG, para comentar as cartas, para falar de notícia, para falar de spoiler, para trazer estratégia, para falar de regra. E a ideia que eu sempre tive foi essa de, cara, vamos ter alguém que seja um professor Pokémon. Na minha cabeça era, cara, ter um jogador casual, que no meu caso eu sempre me enquadrei em jogador casual, nunca me enquadrei em pro player ou jogador muito, apesar de jogar competitivo, mas sempre mais casual. Alguém que tivesse mais experiência no jogo e que pudesse chegar a ser pro player ou ser um pro player, no caso, né, temos o GH para isso, que joga muito mais. E um professor Pokémon para falar de regra, para corrigir se a gente falasse alguma coisa, ó, na regra tá assim e tudo mais. Poder trazer algo de regras que a gente faz do Running da semana para poder informar a galera, porque tem muitas coisinhas que passam despercebidas. E tendo isso, eu acho que é legal e a galera curte isso. Eu acho, pelo menos, que é um conteúdo que eu queria ouvir e não tinha. Então, eu falei, pô, vamos tentar reunir uma galera para fazer. Se eu não me engano, eu quase não ouvi uma ou duas vezes, porque é em inglês. A Pokéguardian tem um podcast, né, que fala um pouquinho de notícias também, tem algumas coisas. Então eu falei assim, pô, cara, tinha que ter isso aqui. Então a ideia foi essa. Aí, pô, falei com o Alcim primeiro, Alcim, pô, tem o GH, vamos juntar, vamos começar a fazer. E a gente começou a esquematizar para fazer, para ver como que a gente se reunia. E foi daí que, pelo menos, a gente deu o pontapé. E chegar no episódio 100, gravando semanalmente, teve semana que a gente não conseguiu gravar. Eu fiquei sem computador uma época, tive que dar um jeito de buscar alguma coisa. Pra quem lembra, no início eu era mais host, eu puxava mais as paradas, depois mudou e ficou muito melhor, obviamente, com o Alcim puxando, sendo host. Ah, não. E... claro, pô, eu acho que ficou muito bom, cara. Até por você ser... Como fala, você é juiz, entende um pouquinho mais das regras que a gente. Na hora de você puxar uma carta, você já dá uma nuance na hora de ler o efeito que ela vai fazer, já dá umas ideias. Tem muita coisa de carta que eu tenho a ideia na hora. E muito do que vocês comentam aí também. Na hora, puxa uma outra estratégia, lembra de uma outra carta. Então é um negócio que rola nisso, sabe? E é muito legal poder ter essa troca e essa interação. A gente já estava tendo aí o Wesley participando com a gente, agora vai ficar fixo aí no podcast. É uma parada que agrega mais ainda, ter mais jogadores. Pô, é incrível, cara, é incrível. E a ideia, vocês já tinham a ideia ou deu tempo dado essa puxada aí com o Alcim, vocês chegaram junto? Deixa eu entrar aqui um pouquinho. Cara, podcast é minha mídia favorita. Uhum. Sempre gostei muito de podcast. Comecei a ouvir, sei lá, acho que eu tava no colégio ainda. Comecei a ouvir podcast e sempre gostei muito e sempre curti muito. E sempre tive a ideia de fazer, né, de ter o meu podcast. E assim, né, pô, não sei editar... Não sei editar áudio, não sei fazer um monte de coisas, e essa ideia sempre ficou ali dormente. Quando rolou esse start, eu não lembro, pelo que eu me lembro, rolou alguma premiação, alguma coisa, algum evento, e alguém citou, podcast, melhor podcast, uma coisa assim. Eu até mandei nesse mesmo grupo, pô, acho que é a hora de tirar do papel a ideia de fazer um podcast de Pokémon. E aí, no mesmo dia, o Cato me mandou a mensagem no privado. Pô, você manja, você quer participar? Eu falei, cara, não sei fazer nada, mas participar, tô dentro, vambora. E ele falou, eu conheço alguém que topa ajudar pelo menos com a edição, que é o Marv, que tá aí ouvindo a gente. Eu falei, pô, já é uma grande força, que a parte que eu menos sei fazer é essa. Então, se ele já ajudar nessa parte, é nós. E aí, a gente foi atrás, a gente mandou uma mensagem pro GH. E o GH, na hora, assim, ele nem titubeou, já falou assim, dentro. E a coisa já começou a tomar um pouco de corpo, né? E aí foi quando a gente decidiu o nome, né? Que foi um insight, acho que do Cato, né? O nome? Foi. Que a gente tentou... Eu não lembro exatamente de onde surgiu, mas foi a ideia muito boa, cara. Dragonite, Dragon News, porra. Isso, que a gente queria pegar e colocar alguma coisa que não tivesse necessariamente um copyright em cima, né? Porque seria muito fácil de levar um cease and desist, né? Dar algum problema. Aí o Cato veio com a ideia, e até por isso que, se você olhar aí o logo do Dragon News, tem a bolsinha do Dragonite do filme, né? E aí o resto é história, né? E aí depois, quando a gente teve uma grande ajuda de muita gente, né? Quando eu peguei Covid, então o Cato e o GH seguraram o programa, depois o Cato ficou sem computador, a gente deu um jeito, o GH teve essa questão da faculdade, aí o Wesley já entrou pra dar uma força pra gente também, e começou, né? Virou história.
Cara, pra ser sincero, eu nem lembro como que eu entrei no podcast. Minha memória é muito ruim, cara, eu não lembro. Sério mesmo, eu tava pensando aqui, cara, como que eu entrei no podcast mesmo? Vocês falando aí que vocês me chamaram, cara, eu não faço a menor ideia, não lembro. Deu branco. Acontece. O O Wesley, por exemplo, é muito fácil de lembrar como é que ele veio participar do podcast, porque eu mandei mensagem assim, topa participar hoje? Mas tem que ser hoje, agora, topo. Aí ele entrou. fácil, hein? Foi basicamente isso mesmo. Pois é, no meu caso, eu queria ter uma história linda, mas eu não lembro, desculpa a minha memória. Mas o importante é que eu tô aqui hoje e participei da grande maioria dos episódios, né? E se não fosse essa questão do TCC, eu teria participado o tempo inteiro, mas agora eu tô de volta. TCC a gente entende. TCC Passei é por foda, isso cara. também, então a gente entende. Aqui é o William Azevedo, queria parabenizar vocês pelo episódio 100. Muito legal esse projeto de vocês, tomara que vocês daqui em diante só cresçam e sigam informando a comunidade aí, beleza? Foi muito legal ter participado de um episódio com vocês, foi num momento muito, muito gostoso pra mim. Então eu tô sempre acompanhando vocês e na torcida para que vocês sempre cresçam. Feito? Forte abraço. Não, mas se você não lembra como você veio parar aqui no podcast, Jeca, fala pra gente aí como é que você chegou no TCG, pô, conta um pouquinho. Bota fé. Seria bom todo mundo falar aí um pouquinho, né? Quiser, né? Como é que chegou no TCG, como é que começou a jogar e tudo mais. Então, minha história no TCG, velho, foi muito de repente. Tipo, antes eu jogava Yu-Gi-Oh! Eu joguei por boa parte da minha vida, ainda jogo de vez em quando hoje em dia. E foi numa época que eu tava meio com raiva do Yu-Gi-Oh! Eu falei, vou parar de jogar essa porra. E aí, eu falei, não, vou mudar de Pokémon TCG, eu vou mudar de TCG e fui ver o Pokémon, como é que era, né? Eu sempre joguei Pokémon, Game Boy, etc. Jogava todos os jogos de Game Boy que tinha, Game Boy Advance, Nintendo DS, então sempre fui fã da franquia. E eu já tinha jogado Pokémon TCG há muito tempo atrás, quando eu era moleque. Eu nem lembrava as regras mais, mas eu já tive carta. E eu nem sei cadê, às vezes eu tive um Charizard aí e foi pro lixo. Então, perdi a chance de ficar rico. E aí, beleza, eu comecei a ver vídeo de Pokémon TCG. Eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu vi foi do Alex Silva e do Tio Sam, lógico. Tio Sam é a cara do Pokémon já faz um tempo. O Pokémon TCG aqui no Brasil, né? E ele é daqui de Goiânia também. E aí eu me interessei pelo Pokémon TCG e tal. Não, eu vou começar a jogar. Eu já tinha lojinha, já sabia onde tinha Pokémon TCG. É a mesma loja que eu jogava Yu-Gi-Oh! Já conhecia uma galera e comecei a jogar por lá. E aí, cara, um mês depois, tinha uma galera combinando de viajar para um regional. E eu sempre joguei competitivo de Yu-Gi-Oh!, mas eu nunca tinha viajado para jogar nenhum torneio grande. E essa foi a primeira chance, assim, que eu tive de entrar pro competitivo do TCG. E eu animei pra caralho ali no regional, ia ser uma semana antes do meu aniversário ainda, ia ser uma viagem mó da hora. Inclusive, uma das pessoas que Minas foi... Gerais? Foi em Belo Horizonte. Ah, sim. E, inclusive, uma das pessoas que foi comigo nessa viagem mora aí perto de você, assim, o Fofote. Ah, sim, pô, mora aqui perto. O Thiago Conforte, amigão aí do Alcim também, joga com os moleques. E aí, a gente foi viajar, foi mó galera de Goiânia, foi uma das melhores viagens que eu já fiz até hoje. E foi um fatídico torneio em que eu consegui pegar um deck Rogue e fui bem no torneio, que foi o famoso Goiânia Deck, que na época ficou bem conhecidinho aí, e foi um dos torneios mais divertidos que eu joguei, cara. E aí eu fiquei apaixonado pelo jogo, gostava muito de jogar Pokémon TCG, fiquei viciadão. Então, em resumo, é mais ou menos isso. Eu tive outras participações em outros campeonatos, mas o começo da minha história do Pokémon TCG foi mais ou menos isso aí. Ô Wes, o cara é pro player mesmo, né? Primeira viagem, o cara já mete o top 16. Você viu aí? Não tem aí. O cara é diferenciado, cara. Cara, foi tipo o deck certo na hora certa, não tem nem o que falar, véio. E eu tava jogando há pouco tempo, acho que tinha uns 3 meses só que eu tava jogando, mas o deck foi uma escolha muito acertada, por isso que eu fui tão bem. A galera que treinou comigo também e tal, e foi top 4 ainda, viu? Pô, Muito caraca, bom. Você, jogou Wes, humilde como é que top foi? 16, o cara foi top 4, desumilde. Cara, então minha história com Pokémon em si, não necessariamente TCG, né? Já começa lá desde os primórdios, né? 2002, 2003 aí, que eu acompanhava o desenho e colecionava cartinha pirata, né? De lei. Como eu morava no interior do interior, né? O interior do Mato Grosso do Sul, então, obviamente, não tinha cenário competitivo nem nada do tipo. Então era só colecionar. Interior, né? Só colecionar, bater bafo com as cartinhas pirata.
algum tempo depois, lá pra 2010, 2011, eu descobri que as minhas cartinhas eram piratas. E aí eu fui atrás de conseguir cartinhas originais, né? Não tinha, como eu falei, não tinha competitivo nem nada, mas eu quis montar um baralho. E eu acho que um dos meus baralhos favoritos até hoje que eu montei na época foi o Lost Gar, né? Que era o Gengar Prime com Lost World. Era um deck muito legal de jogar. E eu montei e comecei a brincar com os amigos lá porque até então era só bafo, era só jogar bolita valendo cartinha e etc. Aí comecei a tentar ensinar o jogo de fato, né, pro pessoal lá que brincava com as cartinhas, né. E aí daí foi indo, né. Aí eu parei um pouco daí e voltei a jogar mais pra era XY ali, que foi quando saiu realmente o XY, e eu jogava também o VGC, né. Que aí eu fiquei nos dois, tanto no VGC quanto no TCG. E em 2014 foi quando eu mudei aqui para Campo Grande, que aí foi onde eu conheci o João, conheci a maior parte do pessoal aqui que joga hoje o competitivo aqui na cidade. E aí de 2014 para cá eu tive uma pausa ali em meados do fim da época de Sol e Lua, quando saiu os Tag Team, que eu não aguentei aquilo lá. Aí eu parei um pouco, voltei eu diria. Voltei no começo de Espada e Escudo e estamos aí até hoje, entre indas e vindas. E assim, como em questão de campeonatos mesmo, eu nunca tive oportunidade de participar em grandes campeonatos, tirando o último regional agora de São Paulo, né? Porque sempre tive corrido com trabalho, ou não tinha tempo ou não tinha dinheiro, então não conseguia conciliar as duas coisas. Aí esse ano calhou de conseguir ir com os amigos para São Paulo jogar o regional, a gente foi de carro. Aí eu fui jogar o TCG, o Léo, um outro amigo meu, foi jogar o VGC, e o Regis, um outro amigo meu, foi jogar o Gol. Cada um foi jogar um das categorias lá. E foi muito legal, é uma experiência assim, sem igual. Acabei não indo bem, porque eu fui preparado para pegar Gardevoir, não peguei nenhuma, e aí é história, né? A minha pergunta que fica é o que é bolita? Bolita é bolinha de gude. Ah, tá. Você falando de carta, falou bolita, eu falei, caraca, será que tem alguma bolinha coisa a de ver com carta? Era bafo e bolita. Bolinha de gude. Jogava bolinha de gude, aí falava, aí era valendo cartinha. Era tudo lá, era valendo cartinha. Eu organizei até bingo valendo cartinha lá na época. Eita! O negócio era tudo que dava, era valendo cartinha. Aqui a gente jogava bingo valendo dinheiro mesmo. E aí foi isso. Jogo bastante VGC e jogo TCG também. Tentando conciliar os dois mundos aí. Você já chegou a jogar aquele Pokémon TCG de Game Boy? Sim, joguei bastante aquele jogo. Eu não entendia nada, porque eu acho que eu joguei um em japonês, ia só lendo as figuras mesmo. mas joguei bastante. Que não tem nada a ver com o card game, né, de fato. O atual não tem nada a ver mesmo, né? E você, Cato, quando chegou no TCG? Cara, meu primeiro contato com o TCG, se eu não me engano, foi em 2008. Foi um evento de anime que teve aqui na cidade. Eu andava com uma galera que ia nos eventos e tudo mais, até ajudava alguns eventos a acontecerem aqui na cidade. Sempre na área de games, eu levava eu tinha videogame e tal, então eu montava alguns jogos na sala de games, eu era meio que responsável, então eu sempre ajudava. Mas antes disso, nos primeiros eventos, teve um que aconteceu aqui na cidade, que não era da galera que organizava, que eu fazia parte, era de uma outra galera, e eu tenho foto disso. E eu fui, e tinha um moleque com um sobretudo preto, aberto no chão, com um monte de carta jogada, assim, um monte de carta, assim. Eu olhei e falei, caramba, carta de Pokémon, cara, eu já tinha visto em imagem, coisa assim, revista, ou então em loja que você passa e tem ali um deckzinho ou um boosterzinho e tal, mas nunca tinha mexido nas cartas. Eu olhei e falei, caraca, que maneiro. E aí o cara tava vendendo barato, nem lembro qual foi o valor, e tipo, vendia, sei lá, 60 cartas, 50 cartas, sei lá, vendeu barato, assim, bem barato, que na época o dinheiro valia mais, né? E aí eu peguei uma porrada de carta, e dentro dessas cartas tinha Energia Foil de base 7, que eu dei pro amigo meu de presente, tinha um Absol
que depois eu fui ver que é caríssimo. Ele deve estar valendo, sei lá, pelo menos uns 600 conto hoje. Eu também dei pra esse amigo meu. Esse amigo meu a gente troca muita carta, o Bocão. E foi o primeiro contato que eu tive com as cartas. Mas eu peguei essas cartas, não tinha ninguém pra jogar, não conhecia ninguém e só ficou guardado. E aí, em 2010, eu comecei a trabalhar numa loja de videogame aqui na cidade, no final do ano, em setembro. E por volta, acho que de 2011, começou, ele fez pedidos com a Copag. Eu acho que era Copag já, que era Heart Gold Soul Silver, acho que já era Copag, né? Ou ainda era o Wizard, agora eu não lembro. Não, era Devir, essa época. Wizards não era mais, só que Era Devir, se eu não me engano. Era Devir ainda, eu acho. A gente... Uma mistura aí, essa época. Então, a gente recebeu o Heart Gold Soul Silver, eu acho que o bloco todo, a gente recebeu na loja. Black and White, o bloco todo também. E nesse período, eu não tinha interesse nenhum nas cartas. Então, eu tive tudo que você pudesse imaginar. Todos os produtos de Pokémon TCG de Heart Gold Soul Silver. Lata, deck, booster box, triple pack. Tudo desses produtos passou pela minha mão. E eu não tive nenhum interesse na época. E é uma coisa que eu me arrependo. Porque hoje, se eu tivesse colecionado naquela época, pelo menos as cartas... Eu ia estar com uma coleção caríssima hoje em dia, de Heart Gold Soul Silver, pelo menos. Ia estar forrado. Patrão, Só que em Black and White, eu tive os jogos, né? Peguei no lançamento os jogos, Black and White principalmente. Os jogos, na época eu tinha o DS, depois tive o 3DS XL, então eu peguei o Sol e Lua, eu peguei o Black and White, eu peguei XY, tudo no lançamento ou antes do lançamento, pouco antes, dias antes, porque chegava, né? Então a gente pegava. E os jogos, pelo menos em Black and White, eu peguei o deck temático do Samurott. Esse daí foi o primeiro deck temático que eu tive. Infelizmente eu desmontei ele. Eu poderia ter... se eu tivesse deixado ele montado, seria mais legalzinho, pelo menos pra deixar guardado. Porque Samurott, das 3 evoluções, é o que eu mais gosto, dos iniciais. E eu peguei esse deck e tinha pego alguns boosters também, algumas cartões. Tinha algumas coisas guardadas, mas só guardado. Eu comecei a jogar em 2016. Porque é até um fato que eu já comentei no meu canal, devo ter comentado aqui também no podcast, foi um pouco tempo depois que eu perdi minha mãe, que minha mãe faleceu. E eu tava com a cabeça muito zoada, e esse amigo meu, Bocão, é um dos caras que sempre me ajudou bastante. A gente tava num grupo de Pokémon GO e ele falou, galera, quem anima a jogar Pokémon de carta, TCG? Vamos lá na loja, que é uma loja daqui da cidade que a galera reúne pra jogar Magic, e Yu-Gi-Oh! Também. Pelo menos na época tinha Yu-Gi-Oh! Hoje eu não sei se ainda tem. E, vamos lá. Aí reunimos em 6 pessoas, mais ou menos. Eu levei as cartas que eu tinha. Foi nesse dia que eu presenteei ele. Essa carta que eu não tenho na coleção. Eu falei, não, pode ficar, tá aí, tá. A gente é amigo desde sempre. E foi onde eu comecei a jogar. E aí eu me animei, cara. Comprei booster box, montei deck. O primeiro deck que eu montei foi o deck de Charizard X com Delphox. Era pesado pra caramba, eu não ganhava nada. Mas me diverti bastante com esse deck. E eu lembro até hoje, a minha primeira carta que eu tirei no booster Ultra Rara, acho que foi um dos primeiros boosters que eu comprei, se não foi o primeiro, sem brincadeira, foi um Mega Gengar, bonitão. E aí eu tive que fazer uma pausa. Por questões financeiras mesmo. Eu tava desempregado, eu tinha acabado de ficar desempregado, e então não tinha como manter o jogo, tava fazendo estágio, tava fazendo faculdade, e então eu tava com um tempo muito corrido e meio que sem cabeça pra jogar TCG e tudo mais. Só que em 2018, logo depois de eu ter começado o canal, eu voltei a jogar e a entrar no competitivo. Então 2018 marca aí o início do canal, que foi em agosto. Em agosto não, 31 de julho. Então a gente tá chegando aí. Ou é 31 de agosto? Eu sou péssimo com data. Não, eu acho que é julho, porque eu lembro que eu participei do aniversário do canal. Um ano então, que era o último dia. É o último dia do mês. Então deve ser julho. Depois eu confiro no YouTube aqui, que dá pra saber qual foi eu sempre comemoro eu sempre marco pela data do primeiro vídeo lançado. O primeiro vídeo lançado foi dia 31 de julho. Acabei de abrir aqui, 2018. Então foi quando eu comecei o canal, pra poder... A ideia do canal era começar uma conta do zero e mostrar jogando free to play, mas para poder acompanhar os outros canais e ter ali como gerar um conteúdo pra galera, atrair a galera, não tinha como manter no free to play, porque realmente era complicado farmar muita coisa lá e eu nunca fui muito bom de farm, então acabou que eu tive que botar uns boosters e uns códigos. E aí em 2018 eu realmente entrei pra começar a jogar mesmo, a competir, a gravar. E em 2019 eu fui jogar o Inter, que foi o meu primeiro torneio Premier, o primeiro torneio grande que eu joguei. Foi jogar o International, que foi legal pra caramba. Joguei de
de Dark Box. Muito, muito divertido. Não fui tão bem no torneio, mas consegui me divertir legal. Foi muito bom. Né? Conheci muita gente que eu gostaria de conhecer. Firmei parcerias pro canal que eu não esperava firmar, com o Rodrigo da Dungeons & Dice. Né? Fechei amizade com uma galera. Conheci o Nelson, que é da Geek Shop. Lá, né, tive essa oportunidade de conhecer pessoalmente. Então, pô, meus amigos pessoais, assim, o Pegasus, eu sou péssimo de... Eu esqueço o nome do povo todinho. Mas Pegasus é um dos que eu mais tenho contato hoje. Então, é um dos meus melhores amigos e... Então, foi uns caras que eu conheci pessoalmente, né? E a galera toda também do cenário, né? Como o Alcin citou, né? Alcin não. Foi o Alcin, né? O GH que citou, começou a assistir o Tio Sam e o Alex. Falou que começou a assistir. O Tio Sam e o Alex. Eu comecei também. Um dos primeiros que eu assisti foi o Tio Sam, mas eu assisti ao Ponce também. O Ponce era bom demais. Pô, meu irmão. Esses dias eu entrei no canal do Ponce pra ver se tinha um vídeo das antigas, que eu tava fazendo uma pesquisa pra um vídeo que eu quero fazer, e eu falei, caraca, o Ponce deve ter gameplay disso, que é coisa velha, né, coisa antiga do TCG. Falei, caraca, eu vou entrar aqui, achei o canal dele, Poké Paradise, e fui ver. Era um conteúdo sensacional, cara, que pena que ele senhor. Parou. É isso aí, cara, muito bom, mano, o Ponce era maravilhoso. E foram minhas companhias, cara, porque na época que eu comecei a jogar TCG em 2016, eu tava numa fase muito ruim por causa da perda da minha mãe, então... Foi uma parada que fez a minha cabeça não pensar coisas que não fossem boas e distraiu minha mente. E aí joguei em 2019, em 2020, antes da pandemia, eu ganhei um League Cup aqui na cidade, que foi o primeiro torneio que eu tive a oportunidade de ir longe, assim. Joguei 2 Cups, 2 Challenges, um Challenge dois Challenges eu fiquei em top 4, só que um eu fiquei em segundo. E o outro Cup eu ganhei, e aí veio a pandemia. E depois disso a gente foi agora pro regional, né? Onde a gente se encontrou. Uma pena que o GH não pôde ir, porque a gente se reuniu lá, foi legal pra caramba. A galera do Dragon News vindo falar com a gente também foi incrível. Se o Wesley falou comigo, eu não lembro, porque... Tava do seu lado a maior parte do tempo. Cara... Tava na mesa com você, pô. Cara, você tem noção que teve um cara que ele comprou carta comigo, eu fui lá, e depois que ele comprou, deixou tudo certo, ele falou, cara, vê se você tem essas cartas aí, se tiver, separa que eu acerto contigo lá e tal. Eu falei, não, já é. Aí eu tô com a pasta aberta, ele olhando as cartas, já tinha entregue as cartas a ele já tinha tudo certo, oi, tudo bem, entreguei. Ele olhando as cartas, ele, pô, tem essas aqui também. Eu falei, não, essa aqui tá separada pro cara já. Ele, não, é pra mim. Eu falei, caraca, foi mal. Eu sou péssimo pra lembrar dos outros, cara, é horrível isso. Passo cada vergonha, mas... Foi legal, o GH tinha que estar junto, pô, pra fazer a reunião. Mas agora vamos nos reunir no IC, pô. Vamos programar. Vamos programar. A ideia é ir. Vamos no IC. Pelo menos no regional de Curitiba eu estarei. Isso é certeza. Se as previsões do cara estiverem certas e o próximo Mundial for no Brasil, tem que juntar ponto, hein? Caramba, cara. Alguém que comprou minha ideia. Já jogaram um balde de água fria em mim já, a Lu, né, a Luísa Bach, falando que eles não dão atenção pro Brasil e pelos argumentos dela realmente faz sentido. Então, não sei, mas eu ainda tenho esperanças ali que dê tudo certo. Mas é basicamente isso. Hoje eu ainda tenho vontade. Na verdade, a minha intenção nessa temporada é juntar pontuação pro Mundial para pelo menos receber um invite, que esse é o meu grande desejo, receber um invite, porque condições financeiras para viajar para fora do Brasil eu não tenho, a não ser que eu comece a ganhar torneio a rodo. E aí só juntar de premiação e ok. Mas se minha CNH tá vencida, imagina o passaporte que eu não tenho, né? Fala aí, rapaziada do Dragon News, aqui quem fala é o Ligengar, mandando essa mensagem para parabenizar pelo 100º episódio do podcast. Também agradecer pela oportunidade que eu tive de ser convidado, de participar de um desses episódios. Foi muito legal, mesmo eu não estando tão inserido assim no universo do TCG. Deu para fazer um crossover entre o que vocês jogam e o que eu jogo, que é mais voltado pro videogame. Inclusive, precisando, só chamar, beleza? Seria uma honra participar de um novo episódio e que o Dragon News agora vá para 150, 200, 300 episódios, assim como o Pokémon nunca parou, o Dragon News também não pode parar, beleza? De novo, mandar aquele salve pra vocês, parabéns pelo trampo que vocês fazem, e é isso, tamo junto, um abraço do Ligengar e até a próxima. Bom, cara, minha história com o TCG é razoavelmente curiosa. É velha? Não é assim também. Eu fui aluno de colégio militar, eu fiz o concurso do colégio militar, entrei na 5ª série do Colégio Militar de Campo Grande em 2004.
Ali em 2005 eu tive meu primeiro contato com carta, que era, como vocês podem imaginar, algo que não poderia existir dentro da instituição militar, porque onde já se viu você perder o seu tempo com cartas. Então, o pessoal andava muito com as cartas escondidas nos bolsos da calça do uniforme, né? Então, você chegava, negociava uma troca conversando com a pessoa, eu tenho isso, tenho aquilo, né? Depois que você decidia, você tirava e entregava a carta pra pessoa. Parecia tráfico de drogas dentro do colégio, porque você tava trocando carta escondido. E, assim, não existia formato, não tinha liga, não tinha nada. A única loja de TCG da cidade tinha fechado há pouco tempo. E a gente jogava com tudo misturado. Na época, eu lembro que eu ganhei um presente de aniversário, um voucher da uma livraria aqui. Cheguei lá e tinha um booster da Neo Genesis. E eu não tinha a menor ideia do que era a coleção. Se eu tivesse deixado fechado o booster, eu tava rico. Mas como bom desconhecedor, eu abri o booster, não veio nada. E aí eu fui jogando, encontrando com o pessoal. O meu primeiro contato foi ali no colégio. Tinha as nossas Olimpíadas internas, elas era mais liberal, então você podia fazer outras coisas que geralmente você não poderia fazer dentro do colégio. Nessa aí eu acabei aprendendo a jogar mesmo com o pessoal que levaram baralhos, assim, tudo misturado, né? Tinha carta base set, carta da X, tudo misturado ali, mas aprendi a jogar. E logo depois que o pessoal começou a querer formar uma liga mesmo, ir atrás de fazer, eu parei também nessa questão financeira. Não dava, era muito pesado. E eu falei, fazer o quê? Já era, né? Não vai dar. E abandonei de vez. Quando eu tava muito à vontade de jogar TCG, o que eu fazia? Jogava o TCG de Game Boy. No emulador, é claro, né? E aí, terminei o colégio, fui pra faculdade, terminei a faculdade, zero contato com qualquer coisa de carta de Pokémon. Era como se simplesmente não existisse. E no ano seguinte ao ano que eu me formei na faculdade, um amigo pegou e falou, pô, você lembra quando a gente jogava Pokémon no colégio? Eu falei, lembro. A galera tá se reunindo nesse lugar aqui, ó, vamos lá com a gente, tá totalmente diferente o jogo. Eu falei, tô fazendo nada, vou lá. E aí foi onde eu conheci o próprio Wesley, conheci outros amigos que estiveram comigo no regional e muito mais. E comecei a me interessar até mesmo, não só por jogar, como pela própria organização do negócio. Não demorou muito, a gente estava começando a organizar os nossos torneios aqui na cidade, a gente estava começando a preparar as coisas para acontecerem de fato aqui, né, pra gente. E a coisa foi caminhando. Aquela loja fechou, a gente foi para outra, essa outra também fechou. Nisso eu já era do programa professor. E aí a gente foi para a última e resistente loja onde a gente atua hoje. E finalmente a gente conseguiu ter, por exemplo, pré-release não, League Cup pela primeira vez aqui na cidade. Então, assim, eu fiquei bastante feliz com isso. E a coisa tá caminhando. Jogar, assim, de torneio, eu acabei jogando basicamente só League Challenges e League Cups, que eu tive, assim, mais destaque, né? Porque eu acabava mais só jogando com deck meme, deck que eu conseguia construir. E aí, de 2017... No final de 2017 pra cá, que eu comecei realmente a jogar mais competitivo quando eu não estava apitando mesmo, né? Então, aí eu comecei a montar uns deckzinhos assim, um pouquinho melhores. Ganhei alguns League Challenges, fui jogar um League Cup aí na terra do GH. Não fui bem, porque eu tinha dirigido 12 horas para poder chegar no torneio, né? A gente virou a noite quase dirigindo, foi bem punk. Quase morreu na estrada. E só 2 vezes, e depois dirigi de volta também a noite inteira. Então, assim, eu fui mais pela bagunça de jogada que qualquer outra coisa, né? E depois eu joguei o Like, né, em 2018, que já era temporada 2019, mas também não fui muito bem. Então, quando saiu a oportunidade pro Regional de São Paulo, eu falei, eu vou. E a minha ideia é pelo menos fazer mais pontos do que eu fiz no Like. Eu tinha feito 13 pontos no Like, fiz 14 no Regional de São Paulo, então o objetivo foi cumprido com sucesso. E agora tô animado pro Regional de Curitiba. Eu já comprei minha passagem, quero ir e a minha ideia é tentar pelo menos, né, receber um invite pro Mundial também. Vai que vai, né? Eu queria muito ir pra esse de Curitiba. Até tinha pensado em ir de modo barato, fazer baldeação, e dava um jeito, porque tem como, e
Pra mim não sairia, ou sairia cansativo, mas enfim, pra jogar Pokémon TCG eu vou nas melhores condições que eu puder, mas eu esbarro numa coisa chamada hospedagem. Então, como eu não conheço ninguém em Curitiba, não dá pra pedir guarita de ninguém, eu não vou nem me aventurar. Deixa eu guardar dinheiro pro IC, que o IC eu fico na casa do meu irmão, pelo menos. O IC é pertinho daí, né? Eu dei sorte, eu tava cogitando ir também de carro, né? Mas aí pintou uma passagem de avião por quase o mesmo preço que eu paguei pra ir pra São Paulo. Aí eu falei, só se vive uma vez, e passei em 12 no cartão. O cartão que lute é um problema do João do futuro. Não, nessa aí, quando chega a fatura, você chora, mas é um problema do João do futuro. Não é perto, mas assim, eu tava vendo a baldeação, teria que ir pra São Paulo, que dá aproximadamente 9 horas de viagem de ônibus, e de São Paulo pegar outro ônibus pra Curitiba, que ia parar num local que eu também não sei se é ou não perto do evento. Então, provavelmente, eu teria feito uma conta errada. Daria pra ir, mas acho que de São Paulo pra Curitiba daria mais umas 5 horas e meia, mais ou menos. Só que aí eu não sei se do local onde desce em Curitiba até onde é o evento, teria que ter mais algumas horas ou não. É bem pensado, melhor nem... É complicado de andar lá dentro. Eu não tenho cartão, então não daria pra jogar pra Deus, entendeu? Não tem como. Botar na conta do Papa não dá. Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, eu sou o SH Supersonic e eu tive o prazer de também fazer parte dessa história aí dos 100 episódios do Dragon News em 2 ocasiões, uma delas falando sobre Astros Cintilantes e a outra sobre o comecinho de Scarlet Violet. Foi muito legal, eu espero muito sucesso aí com o podcast de vocês e que, assim, já foi 100, que venha mais 100, 200, 300, 400 e vamos que vamos, galera, mano. Vocês fazem um trabalho interessantíssimo e muito bom pra comunidade e continue assim, firme e forte, beleza? Abraços, turma! Bom, e que mais? Vocês curtem outras mídias? Vocês jogam outras coisas de Pokémon? Porque eu sempre brinquei aqui no cast que eu dropei Pokémon no Pokémon Ruby e quase não vejo anime, mas eu posso dar mais detalhes disso depois. Eu queria saber de vocês. O Wesley eu sei que é fissurado e assiste tudo. O que tem de Pokémon eu consumo, cara. Pokémon Sleep, Pokémon Go, Pokémon Night, VGC. O cara platinou Pokémon Sleep, gente. Ainda não. Falta algumas horas de sono só. Não consigo, porque eu tenho insônia, eu não consigo ser pro player de Pokémon Sleep. Como é que é o Pokémon Sleep mesmo? O Pokémon Sleep é em que você dorme. Você dorme e aí, conforme o seu sono, você captura alguns Pokémon. É mais pra estimular a criançada a dormir mesmo. Igual o Pokémon Smile que tem de escovar o dente. É nessa pegada. Cara, eu fiz gameplay disso no meu canal, tá lá, quem quiser procura. É nessa pegada mesmo, não é uma coisa assim. Cara, eu falei, esse Sleep eu nem joguei ainda, eu baixei, mas assim, eu acho que tem que dar play na parada e vai dormir. Aí quando você volta, ele libera algumas coisas pra você fazer no jogo. Mas, cara, como é que ele vai regular meu sono? Se eu der play e não for dormir, ele vai contar de qualquer jeito? Não, ele não vai regular seu sono, ele só vai acompanhar mesmo. Eu tentei fazer ele ligado na hora do almoço e ele não conta. Não sei como que ele sabe, mas não contou, não. Mas como é que ele não sabe que você tira uma soneca na hora do almoço? Rapaz, aí, boa pergunta. Só sei que eu não fui dormir na hora do almoço e coloquei ele lá do jeito que eles pedem, né? Colocado no carregador e com a tela virada pra baixo. Uhum. E aí, assim, ele conta, só que não contou, não. Não sei se foi porque tinha gente conversando perto ou se por alguma outra questão, mas não contabilizou, né? O aplicativo não aceitou que você consegue dormir com gente falando perto de você. Então, dormir ouvindo música, ouvindo podcast, os caras vão taxar. O único da franquia que eu não joguei, que eu não zerei, foi o Ultra Sun Ultra Moon. Isso aí eu não joguei mesmo, não. Esse aí, tancou, não? Dizem que é um dos melhores jogos da franquia, só que só se você não jogou o Sol e Lu, né? Aí se você foi direto pro Ultra Sun e Ultra Moon, aí é muito bom, mas... por isso que eu sempre falo, né? A melhor coisa que a Pokémon fez recentemente foi fazer DLC, velho. Porque você continua com o seu progresso, você não precisa rejogar o jogo todo de novo. Sim. É muito melhor do que você comprar um jogo cheio novamente, né? DLC veio pra dar uma desafogada. Eu não joguei porque eu não tinha mais videogame na época. E aí eu não joguei por conta disso. Mas enquanto quando eu trabalhei na loja de games, eu tinha o DS, aí eu peguei o Black, né? Era Black and White. Aí eu peguei o Black no lançamento. Joguei, zerei, foi o jogo que eu mais joguei de todos, que foi onde eu tentei jogar competitivo. Ficava bridando os Pokémon, pá.
E beleza. Aí depois eu peguei o XY, que pra mim foi uma das maiores revoluções do jogo, que é a primeira cena que aparece o boneco em terceira pessoa, basicamente, ali, você vê as costas do boneco, eu surtei, eu falei, que isso, maluco? E aquilo ali, eu lembro disso até hoje. Caraca, meu irmão, a sensação... um 3DS por causa do XY também. Quando anunciou, eu falei, preciso jogar esse jogo. Tem a caverna que você entra, que ele muda a visão do jogo, né? Que você tem a visão de cima, do nada você tem a visão das costas do personagem, na terceira pessoa. Eu falei, cara, que isso? Aí pra mim, assim, XY ainda é um dos melhores jogos. O Heart Gold Soul Silver eu curti, mas só aquela parada do Latios e Latias que é maneirinho também. E joguei todos os outros, né? O Escarlate e Violeta agora também, mas como eu tô sem videogame, só vou jogar essas DLCs que lançarem aí se por um acaso der pra jogar no emulador. Aí... Já aproveita e convence o João a jogar Black White aí também, porque eu tô tentando faz tempo. Eu ia falar isso agora. Meu primeiro contato com o videogame foi porque um amigo meu me entregou. Aí eu já não vai falar que eu sou velho mesmo, porque ele me entregou 2 disquetes de 3,5 polegadas, um contendo o emulador de Game Boy e o outro contendo Pokémon Yellow. Foi o que eu joguei, primeiro contato. E eu fiquei preso dias na Floresta de Viridian, mas assim, amei o jogo de paixão. Falei assim, 10 vezes melhor que o desenho. E eu chamo de desenho mesmo, não chamo de anime. Tá certo. Daí pra frente, na época, em casa, a gente... Na verdade, eu só fui ter internet banda larga em casa, a gente já tava, 2007, mais ou menos. Então eu conectava no final de semana e procurava alguma coisa sobre Pokémon. E aí eu baixei o Pokémon Red, a ROM, né? Baixei o Pokémon Red. Não façam isso, pessoal. Baixei Fire Red, baixei vários outros, e aí eu descobri Pokémon Crystal. E aí o Pokémon Crystal falou diretamente assim, ó, lá dentro. Porque... ele... O Crystal foi assim, o jogo que eu mais zerei de Pokémon foi Pokémon Crystal. Eu joguei muito mesmo. Tanto que eu jogo até hoje. Eu comprei o meu 3DS depois de muitos anos. Aliás, se você comprou o 3DS e ficou pistola porque logo depois ele deixou de ser suportado, saiba que parte da culpa é minha. Porque eu comprei e no mês seguinte a Pokémon anunciou que tava descontinuando o jogo pra ele. Então... cara, fazer o quê? Esse tipo de coisa acontece. A gente até brinca que quando o João comprar um Switch, vão anunciar um sucessor. Não, eu comprar o Switch já sai o sucessor dele, vocês podem ter certeza. Anunciaram o Switch então 2 compra logo, velho. Acho que anunciaram o Switch 2 essa semana. Não, só tá tendo boato só de... Só boato. E aquele eu não comprei ainda. Eu não comprei ainda. Feito por fã. Feito por fã. Ah, tá. Muito bem feito. É igual quando estavam perto de anunciar o Nintendo Wii, velho. Era um monte desses protótipozinhos, assim, era zona da pega. Pô, eu tô esperando um tempão pra eu poder comprar um videogame novo, porque eu penso assim, o Switch já tem tanto tempo. Aí eles começam a lançar jogo adoidado pro Switch, eu tô pensando que nem vai ter outro videogame. Não, eu tô esperando eu comprar pra poder anunciar outro. Só que o Switch de 2017, cara, já tem 6 anos. Depois o que aconteceu? Quando eu cheguei no Pokémon Rubi, Safira e Emerald, eu não gostei do jogo. Assim, óbvio, eu era moleque, não sabia ler inglês direito pra poder entender o que tava acontecendo, mas não curti muito o jogo. E dropei. Foi bem na época em que eu parei que eu falei antes do TCG, que eu parei de efetivamente jogar TCG e larguei mão de tudo da franquia. Então, eu zerava Pokémon Crystal basicamente uma vez por ano, com equipes diferentes e aleatórias. E mais ou menos na época em que esse amigo, um pouco depois que esse amigo que eu falei me chamou pra ir jogar o TCG, que eu voltei a jogar, foi quando eu comprei o meu 3DS. Eu fui seco pra comprar aquele New 2DS XL. E aí, veja só, já que a gente tá contando aqui, já falei que eu baixei jogo de emulador e tudo mais, um crime a mais não faz diferença. Alô, Polícia Federal. Eu moro muito perto da fronteira, né? Então a gente consegue ir pro Paraguai com relativa facilidade. Fui pro Paraguai pra comprar o New 2DS XL, porque ele não era aquele que ficava o tempo inteiro aberto, né? Ele já fechava bonitinho, feito o 3DS mesmo. Cheguei lá, o New 3DS XL tava na promoção e, sei lá, $20 mais barato. Né? Vou comprar. Provavelmente eles já sabiam que seria descontinuado. Comprei. E junto eu comprei Pokémon Sun. Tinha lá o Sun, tinha o Moon, tinha Ultra Sun, tinha Ultra Moon. Mas eu não sabia como é que funcionavam
os jogos, né, como é que era a coisa toda, e fiz a besteira de comprar Pokémon Sun. E falei, não, agora com o 3DS eu vou jogar os jogos e vou jogar todos eles. E cara, Pokémon Sun foi um grande tutorial, eu não aguentava mais. Aí quando o jogo ficou bom, ele acabou. Aí eu falei, tá bom, né, fazer o quê? Aí eu já prometi pro Wesley que eu vou jogar Pokémon Black and White qualquer dia, mas vou joga, mesmo. Joga que é um dos melhores jogos, na moral mesmo. Então, Melhor todo mundo história fala de- isso, cara. Todo mundo fala isso e eu Quem fico meio tipo, discorda, cara, será? quem discorda tá de sacanagem, na moral. Joga logo porque tem boatos A que vai história- sair Black White 3 aí, hein? Ah, não, acho Ixi. difícil. Tá com uns leaks já indicando isso aí. Já joga logo, hein? Quando eu comprar, eles cancelam o projeto. Cara, Black and White tem uma das melhores histórias do jogo, cara. É incrível como esse jogo é maravilhoso. Black and White 2 também é muito bom. E o único jogo que eu não zerei foi Legends Arceus, na moral. Jogaço, O jogo não me pegou, na boa. Eu zerei 2 vezes já. Tá maluco, eu não consegui zerar uma. Falando de emulador, também zerei uma vez no emulador, depois comprei o Switch e zerei no Switch. Completei a Dex, completei a Alpha Dex. O jogo, gostei bastante do Legends. Ah, não consegui não, mano. Eu prefiro que... Pokémon, eu acho que sendo linear, ele pra mim é melhor. Quando foge um pouquinho disso, me quebra muito. Até eu demorei um pouco pra terminar o Espada e Escudo, que não é 100% linear, mas te deixa livre em alguns momentos. E Escarlate e Violeta, cara, eu demorei quase 1 hora na primeira rota de Escarlate e Violeta, porque eu podia ir pra qualquer canto. Então eu não cheguei na primeira cidade. Antes de chegar na primeira cidade, depois que você passa ali pelo farol, eu fiquei um tempão ali. Porque eu vi uns Pokémon ali no coisa, e fui tentar capturar um outro. Eu fiquei um tempão ali rodando, tipo, aleatório. Só mundo aberto é isso, né? Você tem um ponto pinado no mapa lá pra missão principal, mas você não vai, você fica... Nossa. Então, esse Legend Arceus aí, eu vou falar pra você que o Lee me emprestou o Switch, assim, por 10 minutos que eu joguei, eu apanhei um monte pra poder entender mais como é que funcionava o negócio, mas foi o jogo que chegou, assim, mais perto de falar pra mim, isso aqui é maneiro, talvez comprar no Switch seja legal. Mas não comprei. Eu acho que GH tá falando muito hoje. Também acho. O GH voltou no estilo GH, pô. O GH voltou no estilo GH. Pô, o Scarlet Violeta, a galera fala que é um dos melhores Pokémon. O que você acha? Ele é bastante... Ele é muito bom em história, legal, e a jogabilidade eu gostei bastante. O problema é que saiu todo escangalhado, né, o jogo. E até hoje os caras não lançou o patch pra corrigir coisas básicas, né? Aí fica nisso. Tanto que eu entro no jogo só pra pegar algum Pokémon de evento, quando tem, porque eu já não sinto mais aquela vontade de jogar o jogo. Aí eu acho que eu vou pegar pra valer quando saírem as DLC, né? Tu faz assinatura da Nintendo? Tem. Uhum. Eu tenho um plano família com 10 mais 10, 8 pessoas, que aí Porque sai... eu não tinha... É que a família dele é muito grande, cara. Eu não tinha, e por não ter, eu tinha uma extrema dificuldade de fazer raid, cara. Aí é complicado mesmo. Raid 5, acima de 5 estrelas, eu não conseguia fazer, porque... Tem esse ônus também, né? Se você não tem o... eu não consegui pegar um Pokémon de evento. Porque é só bot que joga com você? É só os bots e você não consegue ficar online pra atualizar os eventos, né? Não, você fica online pra atualizar os eventos. Os eventos apareciam pra mim. O problema é que eu não conseguia atingir o nível necessário pra poder derrotar o Pokémon. Tipo... Mas te falar, eu só faço as raids de evento com bot, velho. Porque que jogar com outros players é pedir pra passar raiva. Pô, mas já nem chegar... É porque assim, por não ter o Nintendo Online, eu sentia muita dificuldade de conseguir alguns itens, algumas paradas. Então, eu nunca consegui... Eu não consegui derrotar um Pokémon de 5 estrelas. E eu sou frustrado por isso. Fazer o quê? Nem o Charizard eu consegui pegar. Não, mas aí se você fala de Charizard, o Nicolas fica louco. Ele gosta. Salve galera, aqui é o Nicolas, senhor Lagaraga, e eu quero passar aqui para parabenizar e agradecer, né, por fazer parte aqui, né, desse momento tão único, que é o episódio 100 do Dragon News, que eu sou muito fã, top 1 de podcast no meu Spotify todo ano. De verdade, pessoal, é gente boa demais. Agradeço aí por todos os convites, por todas as participações, e sempre que vocês lembram de mim, né? Claro que às vezes não é por um bom motivo, né? Porque sabemos, mas agradeço de verdade aí, e eu tô torcendo demais para que vocês continuem aí, que vá para 150, para 200, para 300. E é isso, galera. Salvezaço para vocês. E é isso, valeu de verdade e até mais.
Wesley joga VGC também? Jogo sim. Eu comecei a jogar. Eu jogava um pouquinho assim, meio aleatoriamente em Black White. E aí eu comecei a aprender mesmo o que era VGC em XY. Que aí eu peguei pra bridar, pra treinar Nature, treinar IV, treinar EV. E aí foi em XY. Quando era difícil, né? Porque hoje em dia é meio coxa, né? Na época era tudo na mão, tinha que fazer tudo no braço. Hoje em dia eles dão tudo lá, né? Você bridou um Pokémon, ele veio ruim, você usa um item lá, ele fica 6 vezes. Acabou, não tem. Você usa um item lá, coloca a Natura que você quer, coloca na. Mas aí a época que eu mais joguei mesmo VGC foi Omega Ruby Alpha Safari, né? Que foi o auge ali, ó. Que eu joguei muito Emerald, então foi um jogo que eu curti bastante. O primeiro jogo que eu joguei na vida mesmo foi Cristal, junto com o João aí, né? Que não foi o primeiro jogo que marcou. E aí, tanto que pra mim, eu acho que até hoje o melhor jogo pra mim, questão de sentimento mesmo, é Heart Gold Soul Silver. Você falou do que foi o jogo que mais marcou, eu acabei pulando. Depois que eu comprei o 3DS, eu atravessei a fronteira de volta, que era pertinho, coisa de 1 hora. E a primeira coisa que eu fiz quando eu conectei o 3DS na internet foi comprar Mario do Nintendinho e Pokémon Crystal. E aí, em questão de VGC, nessa época de Omega Ruby Alpha Safari, eu montei muito time pra jogar. Eu jogava single, que não é o VGC, né? Jogava aqui com os amigos, o single mesmo. E online eu jogava VGC, que é em dupla, né? A regra do VGC é jogar em dupla. E aí eu montei muito time, montava um monte de monotype, montava uns times malucos. O João conheceu um dos meus times, que era o time de 6 Dance Parts. Que é um dos Isso é maneiro. Minhas obras de arte. Maneiro demais. Muito maneiro. Então, foi a época que eu mais joguei, assim, parte competitiva e esses casual de batalha mesmo de Pokémon. Foi nessa época aí de Omega Ruby Alpha Safari. O seu preferido é o Heart Gold? Cara, em questão de sentimento, eu acho que é o Heart Gold Soul Silver. O do Alcim é um cristal, né? Sempre. O seu, GH, qual é? Esmeralda. Emeralda? Emeralda. Joguei bastante também, uma pena. Esse aí eu quero jogar de novo, vou ser sincero pra você. Porque eu acho que eu não aproveitei porque eu não entendi o que tava acontecendo. Mas hoje em dia jogar é difícil, no 3DS se não dava pra comprar, é mó exceção de saco jogar isso aí. Eu não ia falar isso não, mas eu tava vendo uns vídeos no TikTok aí, eu descobri um maluco que dá umas dicas de conseguir comprar bem barato pela internet mesmo, LX, as plataformas assim, tem uma forma de você pesquisar que você consegue achar uns aparelhos vendendo bem barato. E tem uma versão do DS que tem uma entrada pra cartucho de Game Boy. Isso, é essa que eu quero. Então, dá pra achar uns precinhos maneiro. Eu vou juntar dinheiro, ver se eu consigo comprar um, porque eu quero esse aparelho aí pra poder jogar DS e jogar as fitas de Game Boy, porque o meu, né, a memória afetiva e o meu afetivo é o Pokémon Ruby. Mas eu acho que de melhor jogo mesmo foi a sequência, né? Black e Black 2, que foi os dois que eu joguei. De história eu acho que Black também. De história de gameplay mesmo, assim. O gráfico a galera critica um pouco, mas eu acho que tem seu charme aquele gráfico mais pixeladinho. Eu acho legal. Sim, eu gosto também. O Emerald eu joguei muito também em emulador, cara. Foi em época que eu tava ali na escola, eu jogava no celular mesmo, no ensino médio. Joguei bastante em emulador também, o Emerald. Quanto tempo faz isso? Nossa, o Emerald, eu tinha o Game Boy Advance SP e eu tinha a fitinha do Emerald original, transparente e tal, mó bonitinha. Eu tenho até hoje na cidade dos meus pais. Tá guardado lá. Eu acho que eu joguei tipo 999 horas X4. Nossa. Algo assim. Eu joguei pra caralho. Tipo, eu peguei medalha de ouro em todas as Battle Frontier, acho que são 7, se não me engano. E até hoje é a melhor Battle Frontier do Emerald, saca? Não foi na época não, Cato, foi bem depois. Eu joguei em emulador, foi 2009, 2010. É porque você falou, joguei no emulador pelo celular, cara. Na minha época de ensino médio, o celular não tirava foto. Eu abri aqui meu 3DS agora, abri o Pokémon Crystal aqui, tá no mudo, por isso que vocês não estão ouvindo. E o meu save, ele tem 138 horas só no 3DS, e eu só tô com 6 insígnias porque eu tô jogando upando todos os meus Pokémon ao mesmo tempo.
Ah, eu gosto de fazer isso. Tem uns Pokémon Então. que vai evoluir aí. O Wesley ajudou a evoluir uns por troca, a gente conectou. Mas esse TS aí que tem a entrada, já até quase um meme aqui na liguinha, porque eu quero muito esse aí pra poder jogar no aparelho mesmo. Um jogo de Game Boy Advance, de que, cara, marcou quando era pequeno. O Wesley já riu aí porque ele já sabe qual que é. Que é Golden Sun, cara. Puta, o que eu joguei de Golden Sun. Compra o Switch, emulador. tem Golden Sun no plano online. Então, tanto que o argumento pra eles tentarem me convencer a comprar um Switch é que agora você pode jogar Golden Sun no Switch. Então, sei lá, vai que tá chegando o dia, né? Não, quando eles lançarem Pokémon pro Switch, aí você compra, né? Os Pokémon antigos. Ah, não, aí, pô, sair Pokémon Cristal pro Switch vai ser um argumento difícil de resistir, vou falar pra você. Eu Mas compraria tem que ser o também. Crystal, se não for o Cristal, não... Eles Resolve têm não. condições de colocar, pô, a biblioteca de Pokémon no Switch, cara. Eles deviam fazer isso. Lançar o aparelho e lançar a biblioteca de Pokémon no... Pô, meu irmão, aí que eles vão vender pra caramba. Sim. Pô, todo mundo vai querer, cara. Eu jogo, assim, todos os aparelhos da Nintendo eu comprei pra jogar Pokémon, todos eles. Tanto que o único jogo que fugiu da curva ali de Pokémon pra eu poder jogar foi quando eu joguei no 3DS o Donkey Kong Country. Só que Donkey Kong, eu amo Donkey Kong, joguei Donkey Kong no Super Nintendo, porra, e nem Super Mario eu jogava. E Mario Kart é um jogo bem legal, mas não tive. Então, tipo, o único jogo que eu joguei, terminei e vendi, Donkey Kong. Porque o meu foco sempre foi Pokémon. Então, o meu Nintendo Switch, eu só jogava Pokémon. Tinha outros jogos lá, mas só jogava Pokémon. Então, se o cara lança um aparelho com a biblioteca de Pokémon, pô, não é só eu que faço isso. No meu 3DS mesmo, ele rodou fora Pokémon. Só o Mario que eu comprei na eShop e o Super Mario 3D Land que eu comprei físico. Só, o resto foi só Pokémon. Me arrependo de não ter comprado os outros? Me arrependo. Mas... O Mario Odyssey é bom pra caramba. Joguei um pouco. Esse é bom demais, tá maluco. Salve, galera do Dragon News Podcast, a galera mais linda desse planeta. Muito obrigado por todo esse conteúdo maravilhoso que vocês estão fazendo sempre. Aqui é o Jaspion do Fala Miau. Então, como podcaster também, falo que esse conteúdo que vocês fazem é sensacional. É maravilhoso escutar vocês toda semana. Então, continuem com esse trampo incrível. Parabéns aí pelo episódio número 100. E que venham mais dezenas de 100 episódios. Tamo junto, um abraço, meus queridos. Eu tenho o 3DS com Pokémon Y, que eu comprei acho que tem uns 2 anos já. Inclusive, eu comprei um DS que o Cato queria comprar também. Qual? Você lembra que anunciaram num grupo? O cara atravessou o negócio. Cara, mas eu não tinha anunciaram dinheiro. num grupo baratinho, tipo R$300 o 3DS. Muito barato. O Pokémon Y e o Mario Kart. Aí eu já falei com o cara na hora, eu falei, é meu. Me dê. Tá barato, cara. Só que eu tô sempre sem dinheiro, então... Aí quando eu comentei, o Cato falou, eu queria comprar, pô. Mas você tava sem dinheiro. Acertou. Eu ia oferecer carta, mas o cara não ia aceitar. Um dos maiores erros da Pokémon até hoje não foi não ter lançado Pokémon Z, cara. Ficou muita área sem explorar no Pokémon XY. E ficou áreas pra serem lançadas, né? Tinha coisa lá que parecia que eles iam lançar uma DLC, um novo jogo pra completar. Sim. Power Plant lá, que onde você pegava o Volcanion lá, ficou até hoje trancado lá, você não entra lá. Tinha muita coisa pra você explorar. Então não pega o Volcanion? Ele é de evento, né? Ele é mítico. Ele então. é de evento. Mas tinha um local lá que você via a historinha dele, né? Que era uma fábrica, uma Power Plant mesmo. Tinha a historinha dele lá. E aí ficou, a Z do Floet tá até hoje no limbo aí, que participou da... Exatamente. Que teve a Grande Guerra, teve a Z do Floet, que ficou pra lançar e até hoje ainda não lançou. Não teve a especulação aí de que esse cristal de hoje do Teratype tinha relação com aquela flor do... Tem boatos mesmo, que a Glimora parece muito com a arma da guerra de XY, né? Sim. Aí tem essas teorias malucas, né, da galera. Eu acho para aí, vocês estão me fazendo ficar com vontade de jogar esse negócio aí. Vai ficar feio. Vai ficar feio se eu procurar a ROM desse negócio agora no podcast. Cara, o Pokémon XY... Se você quiser, eu te mando o link. O XY é muito bom, mas eu achei ele muito fácil. É mais Pokémon de... Não sei se realmente ficou muito fácil ou se a gente que aprendeu a jogar. Também, mas é porque é nele que surgiu o OSP-Share pra PT inteiro, né? Pra parte inteira, sim. Não, mas no antigo também tinha, né? Não, mas era assim também. Não tinha, não. Era um XP-Share que você ligava em um Pokémon só.
Não, então, mas é que no Yellow não tinha réu de item. Então você pegava o item e dividia pra todo mundo. É que hoje em dia, por exemplo, ele é ativo pra sempre, né? Você não tem opção de desativar. Não tem opção? Antigamente você ainda podia desativar o XP Share pra jogar mais difícil, né? Tanto que um dos motivos que a galera mais gosta de Black White é porque tem o modo fodão lá, depois que você termina o jogo, ele tem um modo mais difícil lá pra você jogar. Então pra quem gosta de jogar um pouco mais com uma dificuldade maior, tem esse plus também. Deu vontade de jogar o Black and White de novo. Não faz isso não, cara. Eu já falei pro João, eu tenho os jogos aqui, eu impresso pra ele todos, menos o Heart Gold Soul Silver, porque... Tá com save. Era justo o que eu queria jogar. Mas tá com o Pichu de orelha talhada, tá preso lá e ele não sai pra canto nenhum, ele não pode ser trocado, ele não pode ser... E outra coisa que eu não consigo entender, cara, que eles fazem. A mesma coisa tem no Omega Ruby. Como é que é esse Pichu aí? É o Pichu de orelha talhada. É o Spike Eared Pichu. Ele fica preso no jogo. Ele pega só num evento muito específico lá e você não pode transferir ele pra nenhum outro jogo. Tipo, eu transferi todos os meus Pokémon de lá estão agora no Pokémon Home, no Scarlet Violet, mas ele tá lá preso. É como você conseguiu ele? Evento na época tinha um Pikachu Shine lá que ele liberava um evento lá na floresta, que aí você você encontrava um Celebi lá, e aí vinha esse Pichuzinho. Só que aí ele tá preso. Eu ainda falei, João, você quer o Heart Gold o Soul Silver emprestado? Ele falou, opa. E aí eu fui ver lá o save, né, pra fazer uma limpa, e o bicho tava lá, eu fiquei com dó de... Mas você conseguiu fazer esse evento, tipo, é online ou teve evento no Brasil mesmo? Não, era tudo online mesmo. Todos os eventos eram online. É que nesse caso você só precisava ter um Pikachu específico você não precisava participar. Se você pegasse por troca, por exemplo, esse Pikachu, que foi o meu caso, eu peguei por troca o Pikachu Shine, e aí ele ativa o evento lá. Ah, entendi. Uma das coisas que eu mais gostava antigamente, né, era que o jogo se conectava ao site oficial e você fazia algumas coisas dentro dele. Tanto XY, que tinha... XY começou isso aí mesmo. Não, XY não, Black and White. A Dreamland. A Dreamland. É que em XY foi onde eu mais usei, porque mostrava tudinho as trocas do GTS lá no site. Sim. Pô, gente, no meu tempo a gente conectava usando um fiozinho. Fazer o quê? A Dreamland, pra quem não conheceu, você mandava, do jogo, você enviava o Pokémon pro site, pro servidor, no caso, né? Falando certo, era isso, né? Você enviava os dados do Pokémon pro servidor, era como se você enviasse o seu Pokémon pra Dreamland, pra esse Terra dos Sonhos ali, que era uma história junto com aquele Pokémon... Como é que é o nome dele? Aquela bolinha roxa de... Muno e Muncharna. É, o Muno e Muncharna. E aí, tanto que eu gosto muito do Mundo e Muncharna até hoje por conta da Dreamland. E aí, dentro da Dreamland, você conseguia Pokémon raro lá dentro, com IV e EV bom, poderia conseguir Shine, Pokémon de evento, itens exclusivos lá dentro, berries exclusivas, e tinha minigames lá dentro. Você jogava mesmo, tipo Candy Crush, só que de Pokémon. Tinha um outro de você atirar coisa no alvo. Tinha vários minigamezinhos. Cara, eu perdia muitas horas dentro da Dreamland, cara. Era um negócio maneiro demais. Quando eles pararam com essa interação do jogo com o site, eu achei muito ruim, cara. Porra, o Dream Radar, por exemplo, tem até hoje, né? Eu tava jogando esses dias, inclusive, pra tentar pegar Sim, o Dream Radar, sim. Porque é só você entrar no jogo e... Que eu entrei pra tentar pegar um Tornados com Raiden Ability, né? Aí eu tava jogando o Dream Radar, ele ainda funciona normal. Aí você pega os Pokémon e manda pro jogo. Não tem nenhuma conexão com a internet, até porque o 3DS já foi descontinuado, né? Quem baixou, baixou. Quem não baixou, não baixa mais. Mas aí o Dream Radar ainda funciona, né? Que é aquele que você tem as nuvenzinhas lá, você vai atirando nas nuvens. Nossa, que pra pegar os Pokémon com Raiden Ability. Aí eu entrei esses dias pra tentar pegar. Esses dias não, né? Faz um tempinho quando eu tava jogando competitivo de espada e escudo. Que eu tentei pegar um Tornados com Raiden Ability. Mas pelo menos isso ainda funciona. Só o site que não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um áudio exclusivo do Dragon News, né? Eu aqui, Augusto Groverman. Isso aqui não é um teste, não é uma audição. Relaxa. Só vim aqui agradecer esse pessoal maravilhoso aí, o João Alci, o Cato e o GH que tá estudando, mas logo volta. Pessoas incríveis, notícias do cenário competitivo, spoilers, reviews,
e agraciando minhas manhãs aqui pesadas de trabalho, onde eu boto o fonezinho escondido e fico escutando aí vocês aí por uma hora bem bacana. Alivia bastante do cara e já nos prepara para o próximo fim de semana para jogar aqui na liguinha, bolando os decks mirabolantes, né? Tentando usar todas as informações para um controle novo, né? Então, só quero agradecer esse formato de sucesso e ao Marvin também pela edição. Tá, pessoal? Siga essa receita maravilhosa aí e espero que venha mais episódios maravilhosos, tá bom? Um abraço aqui do Augusto. Gente, mas uma outra questão, assim, na vida de vocês, assim, jogando com Pokémon e as pessoas sabendo, conta aí um momento que aconteceu com você, alguma coisa que Pokémon ocasionou pra vocês, assim, um momento legal. Vou dar uma ideia. Quando eu tava no colégio também, entrei em 2004, que eu falei, em 2005 isso, o pessoal já não tava muito, assim, com questão de Pokémon, porque gurizada jovem é tudo meio envergonhada, né? Gosta de um trem e fica com vergonha, então ninguém falava muito de que jogava, de que gostava e tudo mais, era só aquele grupinho. E na minha sala tinha um menino, até perdi contato com ele depois de um tempo, acabou virando amigo meu na época. Ele tinha repetido um ano, então ele era muito mais alto que todo mundo e a galera ficava meio assim com ele, porque ele era mais amigo da galera do ano pra frente e tal. E aí eu tô na sala de boa, assim, o guri chegou do nada perto de mim, ele era muito mais alto que eu. Pô, vem cá, você joga Pokémon, né? Aí eu falei, jogo. Aí ele enfiou a mão no bolso, cara, arrancou um Game Boy Color. Pô, então me ajuda nesse pedaço aqui que eu não tô conseguindo passar. Aí eu falei, pô, claro, na hora, cara, ele tava tremendo inteiro. Era Pokémon Silver. Ele não tava conseguindo fazer o ginásio do Morning, de Ecrutake, que é de fantasma. E aí eu falei, cara, que loucura é essa? Aí eu falei, não, fui lá, ajudei ele, depois eu ajudei várias vezes, a gente acabou ficando amigo depois disso. Mas, cara, na hora que ele chegou, você joga Pokémon? Eu falei, cara, é agora, dancei. Chegou meu dia. O outro momento foi se vocês, por exemplo, quando a gente teve a despedida do Ash, né, como personagem principal, e o pessoal, eu posto sempre dos nossos programas, nossos episódios no Instagram e tudo mais, e quando saiu a notícia de que o Ash vai deixar de ser o protagonista de Pokémon, choveram mensagens na minha DM, de gente que eu sei que, por exemplo, não joga Pokémon, não tá no TCG, não tá no anime, mas que quando era menor, chegou a assistir, que conheceu, e um monte de gente perguntando pra mim assim, é verdade que o Ash vai sair? É verdade que não tem mais Ash? Aí eu, é verdade. Como assim? E a galera, super sem entender o que tava acontecendo, sabe? E então foi um momento que eu falei, olha só, gente que não assistia mais, que não tinha contato mais, que nunca mais foi atrás, que nunca mais jogou, mas que quando o Ash deixou de ser o personagem principal, sentiu a saída dele, sabe? Eu achei bastante legal isso. E eu queria saber de vocês têm algum momento assim com Pokémon? Acho que isso aí aconteceu parecido também quando o Ash ganhou o primeiro campeonato, né? Que saiu em vários portais que não tem nada a ver com Pokémon, né? No G1, um monte de lugar. Quando ele ganhou a liga de Alola, por exemplo. E depois que ele ganhou o Mundial, né? Em cima do Leon. Então acho que... esse último, né? Eu só vi o finalzinho desse aí, cara. Eu fiquei assim... Foi muito legal isso aí, eu curti bastante. Depois do crime que fizeram com ele, acho que você não sei se chegou a assistir da liga de Kalos, né, de XY, eles tiveram que fazer o molecote ganhar um monte de coisa, né, porque lá o roteirismo foi pior do que o Tobias lá, que tinha o Darkrai e Latios. Não, cara, isso aí foi zoado mesmo, isso aí Eles sacanearam muito, né? Porque, muita coisa com um cara só, né? Sim, do nada. Só. GH, quer e falar? você, GH? Uai, comigo, cara, quando eu era moleque, que eu jogava Pokémon no Game Boy, eu lembro que eu tinha alguns amigos no colégio que jogavam Pokémon também, só que aí eu conheci um cara novo lá, que tinha acabado de mudar pro colégio, que jogava Pokémon. E aí, através dele, eu conheci, outras 5 ou 6 pessoas que até hoje são amigos meus. Eu tenho uns 2 ou 3 amigos de infância, que nessa época era minha infância, né? Eu levo essa amizade até hoje por causa de Pokémon. A gente jogava, a gente treinava Pokémon, a gente bridava. Na época do Emerald, que eu falei que eu joguei pra caralho. E aí, logo depois surgiu o Pokémon Diamante e Pérola. E aí, a gente começou a batalhar online. E tinha comunidade no Orkut, que tinha batalhas de Pokémon. E aí, você, online, pelo Wi-Fi... Você adicionava pessoas pra batalhar e
assim, eu conheci essas pessoas nessa época e são amigos que eu levo até hoje, saca? Tem mais de 10 anos, tranquilo. Mais de 10 anos não, tem uns 15 anos já. Nossa, faz muito tempo. Tô ficando velho. Então, assim, foi algo que o Pokémon fez, me ajudou a conhecer pessoas que acabaram sendo importantes na minha vida, né? Tipo, a amizade estendeu pra além do Pokémon, estendeu pra outras coisas, futebol, da vida normal. E mais recentemente também, o Pokémon TCG me fez conhecer bastante gente aqui em Goiânia que eu não conhecia, que levo como amigos próximos até hoje, sabe? Isso aí Inclusive vocês, né? Isso aí é bem verdade mesmo, porque acho que 90% do meu círculo de amizade surgiu de Pokémon e não necessariamente ele fica preso a só isso, né? A gente tem encontros casuais pra jogar conversa fora, fala de futebol, fala de várias outras coisas, mas a origem foi Pokémon mesmo. Então o meme de o verdadeiro Pokémon são os amigos que a gente faz pelo caminho é real mesmo. Porque eu acho que... Pode falar. Até porque eu acho que a intenção da franquia sempre foi essa de gerar amizade, né? Tanto que quando eles criaram um jogo e colocaram 2 jogos onde eram Pokémons exclusivos que te forçava a conhecer outra pessoa que tinha o jogo pra fazer a troca, já forçar, entre aspas, né, essa amizade, já é o propósito. Então, quando você conhece pessoas através de Pokémon, seja de videogame, seja do desenho, seja das cartas, você tá indo no propósito que sempre foi da franquia, que é gerar amizade, criar amizade. E pô, é muito bom isso. Tanto que isso existe até hoje, né? Pokémon exclusivo de uma versão da outra, Pokémon que evolui por troca. Eles sempre bateram bastante nessa tecla, né, de interação com a galera. Sim, inclusive, sim. Até pra viajar, pra jogar Pokémon TCG, a maior parte dos motivos que a gente viaja é mais pra sair com a galera, nem é muito assim, vou jogar o torneio em si como 100% do motivo, é tipo uns 50% do motivo. É verdade. Minha ida pra Goiânia foi isso aí. A minha ida pra São Paulo também. Porque você vai, você encontra o pessoal. A parte mais legal é você realmente encontrar a galera pra poder jogar conversa fora e bater papo, né, cara? Ir em galera é da hora também. Sim. A gente, quando foi pra ir pra Goiânia, a gente quase morreu 2 vezes, mas, pô, foi divertido pra caramba estar dentro do carro, jogar conversa fora. Cara, foi uma bagunça generalizada. A gente foi em 5 dentro do carro, até de, 10 horas de viagem. Falamos um monte, conversamos de tudo, a gente riu, falou besteira, falou coisa séria. Então, assim, jogar é o motivo pelo qual a gente tava viajando, mas ainda assim é a parte mais da hora mesmo, é estar lá, né? Que nem no Regional de São Paulo mesmo, cara. Encontrei o Cato pela primeira vez pessoalmente na fila do check-in. Ele fez um favorzaço pra mim e pro Wesley, que foi viajar do Rio de Janeiro até São Paulo com um pack com 12 Guaraviton. Caraca, que é uma coisa que a gente não tinha na minha cidade, mas agora tem. Graças a Deus. Obrigado, senhor. E nunca tomei agora. A gente tava numa fila pra check-in. Eu já tinha feito o meu check-in e a gente continuou lá pra poder encontrar a galera e participar e conversar e jogar a conversa fora, encontrar amigos que a gente fez pela internet, né? Foi no regional que eu encontrei pela primeira vez o Sr. Laga e o Vitor Jaspion lá do Fala Miau. Eu também. Encontrei gente que ouve o podcast. Então, assim, cara, a parte de comunidade, pra mim, é uma das mais importantes do jogo, cara. É fenomenal. Omedetou gozaimasu, Dragon News Podcast. Parabéns pelos 100 episódios de podcast. Que venham muito mais episódios de podcast. E aqui, já cobrando aqui, ó, eu vou pro Worlds desse ano aqui ainda, de 2023 para Yokohama. Acabar o Worlds aí, se quiser me chamar pra um podcast aí, tamo aceitando aí, valeu. Mas é isso, omedetou gozaimasu, que em japonês é parabéns. Na viagem pra São Paulo que eu mencionei, que a gente foi de carro, 12 horas de carro, foi algo sem comparação, né? Fui com minha noiva, fui com os amigos batendo papo no carro, jogando conversa fora, falando besteira também. E assim, a gente passou uns apertos lá no regional porque não tinha água, por exemplo, mas a experiência como um todo, assim, é algo que não tem comparação, né? Não, sem comparação. Sabe uma das coisas que eu mais gostava de fazer um Pokémon? Há um tempo atrás, porque na época tinha os League Cups, eu amava ir pra Brasília e viajar com a galera pra jogar League Cup. Mas vai voltar agora, tá? Pode vir pra Campo Grande agora que tá tendo. Pode vir.
Agora voltou, mas assim, ficou uns 3 anos sem ter League Cup e eu senti muita falta, cara, quando parou de ter League Cup e LC, porque, assim, tem League Cup aqui em Goiânia, mas eu gostava de ir em Brasília, mais pela viagem de ir e ficar batendo papo com a galera e voltar batendo papo com a galera, assim, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Eu gosto bastante, cara. Pra mim, a melhor parte do jogo é essa aí. Eu fiz questão de ir pra São Paulo pra poder encontrar a galera e foi muito maneiro. Tô fazendo questão de ir pra Curitiba e se tudo der certo, também vou pro Like, exatamente pra fazer esse encontro com o pessoal e a gente curtir a presença de todo mundo lá, né? Espero que todo mundo tenha um evento maneiro. Com certeza. Pra mim, eu tenho 2 momentos, assim, com Pokémon que são muito importantes. Primeiro, assim, de infância, como todo mundo comentou, tem esse meu amigo Bocão, né, o Pedro, que ele... Cara, a gente se conhece desde... Cara, pra você ter noção, eu conheço ele há tanto tempo que eu nem lembro exatamente com que idade a gente se conheceu, mas foi de muito criança, com 10, 11 anos de idade, por aí, que a gente se conheceu na escola. E ele sempre gostou de Pokémon, eu também, então era uma coisa que a gente se unia. Muito provavelmente a gente já se reuniu na sala de vídeo pra assistir, porque às vezes tinha uma TVzinha lá que ficava passando desenho, e aí às vezes a gente assistia um Pokémon lá, ou um Dragon Ball, assim, perto da hora do almoço, antes da saída, a gente sentava lá e ficava assistindo. Na época que tinha Tazo e tinha aquelas cartinhas que vinham dentro do biscoito também, também de Pokémon, então a gente interagia muito com isso, e até hoje a gente é muito amigo, assim, sem igual, o cara é meu parceiraço, então a gente, foi uma amizade que eu fiz com Pokémon de criança, que a gente, até hoje, a gente ficou afastado por um tempo, mas circunstâncias da vida mesmo, mas voltou a se reunir por causa de Pokémon, então, pô, é incrível, a gente sempre conversa da vida, na verdade, de tudo. Com o TCG, eu conheci algumas pessoas também aqui na cidade, né? O Gabriel, o Luca, teve uma outra galera. O Augusto, que a gente viajou junto pra São Paulo em 2019, a gente dividiu o Airbnb lá, viajamos junto, foi muita coisa engraçada que a gente passou. É o que você estava falando, criar memórias, momentos, então a gente tem muita história engraçada do que a gente passou lá em São Paulo. E outro momento, assim, que foi muito especial da franquia de Pokémon, tem algumas lembranças, assim, pequenas, tipo, a primeira vez que eu tava jogando Pokémon Ruby, que é uma das coisas que me faz ter ele como um dos melhores jogos, assim, que tem uma memória afetiva muito forte, foi que eu tava muito travado dentro de uma caverna, e quando eu descobri o puzzle, foi assim, pá, e eu lembro disso, tenho uma memória muito afetiva quanto a isso. E eu sempre joguei sozinho, nunca tive muita gente pra interagir com o jogo, mas era isso. E outra foi realmente o que eu já falei hoje aqui, né? Quando eu perdi minha mãe em 2016, eu digo, já falei várias vezes, o que me salvou foi eu ter começado a jogar Pokémon TCG, e ter me interessado pelo jogo e pesquisar sobre as cartas e ver gameplay e tentar jogar, criar deck, porque se eu não tivesse distraído a minha mente com isso, eu não teria criado o canal, eu não estaria aqui conversando com vocês, porque realmente foi uma fase muito difícil. Então, eu digo que me salvou, que me tirou de um lugar muito ruim e me colocou num lugar onde eu conheci pessoas incríveis, conversando com vocês, viraram amigos. O Wesley, eu tô tendo mais contato agora com o podcast, mas já tem amizade. E uma galera, cara, que chega pelo canal, que me dá um carinho maneiro, e é impressionante como que eles fazem isso, sabe? Como que um jogo que tem... Claro que toda comunidade tem os seus lados positivos e negativos, mas a gente tem tanta coisa boa pra falar que os negativos são mínimos. Você se perdem ali, você não consegue ver direito. Sabe, participar dos eventos que eu participo de troca aqui, conhecer as pessoas que eu tenho conhecido. Então, é uma das melhores coisas que tem, é você fazer amizade. Cara, você vai viajar, você reencontra os amigos que você não encontrava há mó tempão. Lá em São Paulo, eu pude conhecer pessoalmente, aí o Alci, a gente brincou lá, foi engraçado, a gente se divertiu, riu, né, debateu e trocou várias ideias lá, viu coisas engraçadas. E é a melhor coisa do jogo, sabe? Eu gosto muito, e a minha vontade de viajar é muito... A maior parte disso é rever os amigos, é poder abraçar, conversar, ver, trocar uma ideia, perguntar como é que estão as coisas, não só de Pokémon, tanto que esse Gabriel que eu citei aqui, eu jogava bola com ele toda semana, a gente ia pro futebol toda semana jogar bola junto, o Luca também vai junto, conhecemos por causa de Pokémon e criamos essa amizade, e isso é muito legal. Agora, dia 30, vai ter um challenge lá na capital, e a gente tá se reunindo pra ir junto, alugar um carro e ir.
Pô, cara, que bom que existiu a franquia, então, né? Pode salvar nesse momento difícil aí. Você tava falando aí de amigo e tudo mais, eu lembrei do negócio, cara. Eu falei, meu primeiro contato foi no colégio e eu lembrei de antes do colégio, porque pra poder entrar lá era um concurso, né? E eu fiz um cursinho antes. E nos intervalos desse cursinho, um menino levou uma vez o deck. E foi ele que começou a mostrar. Era um deck aquele starter, né? Que seria hoje. Uhum. Lá da base, fóssil, essas coisas assim. Eu lembro que tinha um Magnemite e tudo mais. Então a gente vai conhecendo o jogo e vai conhecendo pessoas e vai acumulando, e é tudo história, né? O Wesley falou aí que sobre criar essa relação com as pessoas, né? Tudo graças à franquia, né? Assim. Uhum. Então é maneiro demais isso, cara. Eu acho muito legal. E aí, galera, aqui quem fala é Gustavo Samura. E que honra fazer parte desses 100 programas. Toda essa equipe do Cato, GH, o João e o Wesley que está aí com a gente. E é isso. Se todo o TCG tivesse um podcast desse nível, a gente estava feito. E que venha mais 100, 200, 300 programas aí, porque é o que a gente tem de melhor. Um abraço para todo mundo. Do seu querido Samura. E o legal é você... né? E outra coisa que eu acho legal, e isso com certeza deve acontecer com todos vocês, é você ser reconhecido por Pokémon. Aquela pessoa, o cara do Pokémon. É aquele cara lá do Pokémon. Independente se a pessoa sabe ou não que você tem canal ou você cria conteúdo, e muita gente às vezes nem sabe que você cria conteúdo, mas ela te conhece e ela sabe que você gosta de Pokémon, que... Não, ele de Pokémon ele sabe. Fala com ele ali, pô. Pergunta ele ali. Pô, ele é de Pokémon. Pergunta por ele ali que ele vai saber. E eu acho muito legal isso. Uma coisa que tem se repetido é, tipo assim, todos os parentes, eles aparecem e, tipo, manda mensagem. Viu qualquer coisa relacionada à franquia, manda mensagem. Olha só isso aqui. É de Pokémon, não é? É sim. É muito bom. É muito bom, cara. Isso eu acho muito maneiro. Acho muito, muito, muito maneiro mesmo. E aí, GH, fala mais um pouco, pô. Você tá quieto. Uai, acabei de falar bastante. Não falou nada. GH, quais são as suas expectativas agora pra essa nova temporada? Você tá animado? Já tá de férias. Cara, vou começar a voltar pro Pokémon agora, porque eu tô, assim, perdidaço. Não faço ideia do que tá acontecendo. Com o Dragon News aí, que você... Eu vou ter que ouvir os episódios que eu não tava presente. Vou ter que ouvir, cara. Cara, mas ó, sinceramente é muito bom ter você de volta, cara. Tava sentindo saudade de ouvir seus comentários, porque, porra, tem mais uma gente... Assim tá ligado, né? Algumas vezes, quando o Ezi não pôde participar, ou quando, sei lá, não sei se o Alcim... Porque geralmente é o Alcim que convida, né? Que a gente ia chamar outra pessoa e a pessoa sumia, não tinha, e a gente, caraca, como é que vai ser? E... Aí eu, cadê o GH, mano? Pô, vê se o GH não arruma um tempo pra voltar, mano. Só pra pelo menos gravar se ele não pode participar. Só hoje, mano. Volta, cara. Que bom, gente. Mas eu fico feliz que tá de volta, cara. Bom demais. E agora temos mais um na nossa tábua redonda, hein? É verdade. Agregar. Com certeza. Bom, é oficial agora, né? Então a gente já pode... Todo mundo pode ficar ciente. Oficial, Wesley como membro aí do Dragon News, pessoal. Bem-vindo, Wesley. Muito obrigado. Fico honrado e lisonjeado pela me inserindo aqui aos poucos e muito feliz de tá aí. ter conseguido um espacinho aí pra dar meus 2 centavos, né, nas notícias, nas coisas que acontecem aí. Muito legal. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Vocês estavam com saudade? Pois é, eu também. Bom, eu vim aqui agradecer a todos vocês por 100 episódios incríveis do Dragon News. Vocês tornaram tudo isso possível. Também, assim como os outros garotos também, que são pessoas incríveis que eu adorei conhecer, que fiquei muito próximo e se tornaram assim amigos, mesmo que o Alcim e o GH eu não conheça pessoalmente. Agora o Wesley, a propósito, bem-vindo, Wes. Eu vou dizer que eu fui um dos principais culpados de você ser o 4º integrante. Quinto, né? Porque eu sou 4. Através aqui do podcast eu conheci muita gente foda. Muita mesmo. O Alcim, o GH, o Cato, me aproximei mais.
Também conheci o Laga Laga, o Jaspion, pessoas incríveis. E, cara, vocês fizeram muita diferença na minha vida. Abraçaram esse meu humor duvidoso, cheio de piadinhas infames. E me deram um motivo por muito tempo pra eu continuar seguindo em frente. Eu sei que ultimamente eu não tô tão presente no podcast, queria estar mais... Tô meio away. Mas é porque muita coisa, rotina, muito cansativa, acabou atrasando muito. Mas eu tento evitar ao máximo, de verdade, tá? Espero um dia conseguir voltar com todo o gás, cheio de memes e não perdoando ninguém, sem exceção. Bom, gente, valeu, muito obrigado e que venham 200, 300, 400, 500, 1000. Vocês são foda demais. Acho que é isso, pessoal. Essa foi uma boa comemoração dos nossos 100 episódios de Dragon News. Acho que sim, gostei. Rendeu bem, a gente falou bastante. Bom, pessoal, então, em razão das comemorações do nosso aniversário né, dos nossos 100 episódios, a gente não vai ter o Running da Semana. Foi realmente um programa completamente diferente, pra gente falar um pouco da gente, um pouco do podcast, um pouco de tudo isso que a gente tem vivido durante essa coisa do Dragon News, né, essa campanha nossa. Né, foi isso. Semana que vem a gente, se tudo der certo, volta com a programação normal, volta com o Running da Semana, volta comentando as notícias e com a nossa cobertura. Para encerrar, queria lembrar a todos que esse episódio continua sendo um oferecimento lá da Geek Shop Oficial, você podendo usar lá o cupom DRAGONEWS5 para comprar cartas avulsas, produtos selados, acessórios e muito mais para sua coleção ou para sua jogatina, afinal é a jogatina que nos une, beleza? Exatamente. Exato. Beleza. É isso aí, galera. Estou de volta mais uma vez. Muito obrigado por ouvir esse episódio do Dragon News Podcast. Conta aí, comenta com a gente, manda uma mensagem, alguma história sua de Pokémon, no mesmo naipe que a gente conversou aqui. O que te deu uma boa lembrança? Como que você iniciou no Pokémon TCG e por que você gosta de ouvir a gente? E interage aí que a gente gosta de ler e responder. Então, até a próxima. Bye, bye. É isso aí, galera. Pô, boa sugestão aí do GH. Então, mandem aí mensagens pra gente conhecer a história de vocês, né? A gente falou um pouquinho da gente, mas tem uma galera bem assídua que acompanha o podcast. Manda pra gente, pode mandar no e-mail, o Alcinho vai estar dizendo o endereço pra vocês, ou nas redes sociais mesmo, na DM lá do Instagram ou no Twitter. Manda pra gente, porque vai ser legal ouvir as histórias de vocês. Quem sabe trazer alguma dessas histórias aqui pro cast pra gente comentar, que eu acho que pode ser legal também. Bom, sou Alan Cruz, você me encontra nas redes sociais lá do canal Cato Play. Segue lá, porque vai vir muito, espero eu, muito vídeo falando de torneio e mostrando viagens de torneio. É isso, até semana que vem. Beijo no coração de todo mundo. Isso aí, frisar mais uma vez, né? Se você tem alguma história aí pra contar sobre o seu início no TCG ou na franquia, comenta aí pra gente nas redes sociais ou no e-mail. E, novamente, também muito obrigado pelo convite. Espero fazer parte por muito tempo aqui na bancada e poder contribuir sempre com comentários, né, nas notícias, etc. E vocês podem me encontrar também lá no Instagram, @MrWesley. E é isso aí, valeu, até a próxima. E você pode me encontrar nas redes sociais, no Twitter ou no Instagram em @JoãoAlcim e também seguir o Dragon News em @DragonNews_pod. As histórias, os elogios, as críticas, as sugestões, tudo isso você pode mandar lá no nosso e-mail, dragonews.podcast@gmail.com. É isso aí e até semana que vem.